E para analisar os temas do dia estão, como sempre, Bernardo Trindade e a Mónica Silvares. Muito bom dia e obrigado a ambos por estarem mais uma vez nesta edição das 12. Mónica, começando por ti e pegando também naquilo que disse há pouco o Luís ao telefone, parece-te que Portugal tem argumentos nesta altura para pedir que seja, não sei se o termo poderá ser este, mas que seja beneficiado em todo este programa de ajuda, tal como foi concedido esse benefício à Grécia? Eu creio que argumentos não faltam, sobretudo tendo em conta a clara noção que existe de que neste momento nós não estamos a cumprir a redução do déficit orçamental à velocidade, ou pelo menos dentro das metas que a Troika tinha imposto inicialmente. Eu acho que isso pode constituir um argumento em si, sendo que, como o Primeiro-Ministro e o próprio Ministro das Finanças diziam, a redução do déficit era o objetivo primordial deste programa de ajustamento. Esse por si só pode ser um argumento para que Portugal tente colar-se à Grécia a este nível. Por outro lado, a necessidade de poder dispensar algum dinheiro, por assim dizer, para tentar promover a economia e provavelmente também do ponto de vista de benefícios fiscais para as empresas que estimulem o crescimento e a criação de emprego, pode também ser um outro aspecto que pode ajudar a convencer a Comissão Europeia a que Portugal beneficie desta redução de juros, que lhe permitirá ter aqui algum alívio para poder utilizar de uma forma diferente a flexibilidade que ganharia com este renegociar dos juros. Bernardo, será que é preciso falhar as metas, falhar as previsões para se ter estes benefícios? Pelo menos, e se olharmos para aquilo que aconteceu com a Grécia, a realidade foi essa. Pois, mas o que é importante, no fundo, é perceber onde estamos, em que estamos e o que nos trouxe, no fundo, um bocadinho até aqui. E isso é essencial perceber que hoje há, de facto, um esforço importantíssimo que deve ser feito e estas oportunidades devem, efetivamente, ser aproveitadas. A circunstância de estarmos a falar quer de maturidades, quer do custo do financiamento. E, portanto, e na medida em que há um parceiro na União Europeia que está igualmente a ser intervencionado e que tem condições mais favoráveis, é óbvio que, do meu ponto de vista, deve ser aproveitado. E, portanto, nós não devemos, passar a imagem apenas do bom aluno, daquele que cumpre e com sacrifícios, mas, sobretudo, ter uma perspectiva um bocadinho mais longa, mais distendida e que garanta, sobretudo, que, para além de um programa de consolidação orçamental, possa, no fundo e simultaneamente, haver um programa de estímulo à economia. E a Mónica referia isso e é, de facto, um argumento que deve ser utilizado. Porque são assim que funcionam as empresas, é assim que funcionam as famílias em casos de incumprimento e, sobretudo, eu acho que o Estado deve dar esse exemplo. E, nesse particular, penso que se está em cima da mesa a reavaliação do programa para a Grécia, que é certamente um programa ambicioso, Portugal, como país intervencionado, deve aproveitar essa perspectiva independentemente do esforço que estamos a fazer. Porque sob pena de perdermos, de facto, esta oportunidade. Mónica, falando desta oportunidade e do facto de ter sido dada essa benesse à Grécia, pelo facto da Irlanda não parecer muito interessada em beneficiar de alguma melhoria, até porque também já está num processo quase de saída deste programa de ajustamento, poderá de alguma forma dificultar estes argumentos, a apresentação destes argumentos por parte de Vítor Gaspar hoje no Eurogrupo? Eu creio que os três países intervencionados estão em estádios muito diferentes do seu processo de ajustamento. Os processos e diferenças essas também resultam dos problemas que estavam na gênese do pedido de ajuda também serem totalmente diferentes. Enquanto que a Grécia teve um pedido de ajuda que foi gerado pelas dificuldades e pelos desequilíbrios do seu setor bancário, ou seja, do ponto de vista das contas públicas não havia o descalabro que existia, por exemplo, na Grécia, e já Portugal está ali no in-between entre os dois problemas, que era o problema irlandês e o problema grego. E por isso Portugal vive, eu diria, dividido entre permitir-se colar à imagem da Grécia de um país que sistematicamente tem que rever os seus programas e tem que ter consecutivos segundos e terceiros resgates, e a Irlanda, que tem seguido o seu caminho e tem conseguido sanear as contas e resolver os problemas quase por si só. Portugal é uma espécie de meio termo aqui, não? É um meio termo, e eu acho que politicamente é um bocadinho complicado ao Ministro das Finanças conseguir
colar-se à imagem da Irlanda, que é isso que ele quer, de bom aluno, de quem resolve os seus problemas e que não precisa de ajudas adicionais para o fazer, mas, por outro lado, ser confrontado com a realidade económica do país, de que, infelizmente, o processo de ajustamento que Portugal iniciou é de tal forma forte e acelerado que, no processo de tentar consolidar as contas públicas, arruinou com a economia. Portanto, assim, não há receita fiscal que o possa safar porque as empresas estão todas a falir, porque as famílias, pura e simplesmente, deixaram de consumir, porque há uma percentagem de desemprego histórica e que, portanto, obviamente, tudo aquilo que se poderia esperar de ajuda da economia para contribuir para sair desta situação não existe. E, portanto, esse aspecto cola-nos mais à Grécia. E, portanto, há aqui uma necessidade de gerir expectativas e de fazer passar corretamente a mensagem de que nós estamos a cumprir, mas ao mesmo tempo aproveitar estas oportunidades, como dizia o Bernardo e bem, que não devem ser perdidas e porque não as haverá muitas mais ao longo do nosso processo de ajustamento. E falando... Vou dizer aqui uma coisa. Força, Bernardo. Esta questão do meio termo é muito interessante, porque nós podemos ficar naquela onda de que nós não somos tão maus como a Grécia na dívida pública, nem somos tão maus como a Irlanda na dívida privada. Uhum. O que acontece é que esta circunstância de ficarmos a meio deste processo não nos retira, ou não deve retirar, capacidade argumentativa, tenacidade do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro relativamente ao país a quem os portugueses votaram para que eles, no fundo, gerissem a coisa pública. Ora, todos os indicadores, e a Mónica referia, quer a criação de riqueza, quer a manutenção e criação de novo emprego, estão a evidenciar sinais de profunda fragilidade. E era nesse particular que estas matérias, que são fortemente escrutinadas do ponto de vista das instituições internacionais, designadamente por parte da Troika, que nos emprestou dinheiro precisamente para relançar o país do ponto de vista da sua dinâmica económica e social, é que devem efetivamente ser aproveitados. E, portanto, não ficarmos um pouco nesta lógica de que não, mas nós não somos nem um mau exemplo em termos de despesa pública, nem um mau exemplo em termos de despesa privada. Não, o que é facto é que o nosso país hoje vive momentos de agonia do ponto de vista da sua sustentabilidade e, nesse particular, é importante que quem gera a coisa pública tenha, de facto, uma capacidade de intervenção. Portugal não corre o risco, como disse um alto responsável europeu ao económico, de ter interpretado mal a mensagem. E a mensagem que foi deixada no passado dia 29 de junho, em mais um encontro de líderes europeus, foi: os casos análogos serão tratados de forma idêntica. O facto de um alto responsável vir dizer que pode ter havido uma má interpretação ou um erro de interpretação não poderá ser já um indicador de que Portugal poderá não beneficiar destes próprios benefícios e passa a redundância. O que é fundamental é o seguinte: a Troika, de alguma forma, tem, em função de um programa de ajustamento, tem, no fundo, fazer valer, digamos, a sua força num país intervencionado como Portugal. O que é facto é que outras instituições, designadamente a OCDE, designadamente o próprio Banco de Portugal, que tem vindo a corrigir sistematicamente aquelas que são as previsões do Governo relativamente ao crescimento económico e à taxa de desemprego, a própria unidade de acompanhamento orçamental, que de forma continuada vem questionando, nomeadamente, a capacidade via orçamento de cumprir objetivos, levariam a que o Governo tivesse uma posição muito mais atuante e muito mais firme, sobretudo nestes fóruns, porque é uma coisa que é absolutamente essencial que tenhamos a noção. A Alemanha não deixará cair nenhum destes países, porque 40% das suas exportações são para a União Europeia. E sendo para a União Europeia, há este fenómeno de conjunto que é fundamental garantir. E, nesse particular, é essencial que o Governo, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro, ao nível dos Conselhos Europeus, possa, no fundo, ter uma posição que visa, sobretudo, criar este ambiente propício a uma recuperação. Mónica, olhando para aquilo que está em cima da mesa e alguns, e dizendo rapidamente, pequena redução de juros, extensão das maturidades máximas até 45 anos, período de carência para o pagamento de juros de 10 anos. Estes benefícios que Portugal poderá ou não ter acesso, a verdade é que, olhando assim rapidamente, seriam benéficos e permitiriam um alívio agora para Portugal. Mas será que a médio e longo prazo, e olhando para a história do país nos últimos anos, será que estes alívios não poderiam agravar a situação nos próximos anos? Isto é,
deixar-se aliviar demais e deixar-se ir nesta onda, não poderíamos voltar a cair nos erros do passado? E seria claramente um erro que se teria que evitar. Eu acho que é fundamental este alívio neste momento, porque é um pouco, isto funciona quase como, para as pessoas pensarem em casa, o Estado é como as famílias ou como uma empresa, uma pequena empresa, em que se há um momento de stress, que é aquilo que nós estamos a viver neste momento, diríamos mesmo um stress de tesouraria, não é? As empresas também contraem empréstimos de curto prazo para resolver esses mesmos problemas de tesouraria. Neste caso não seria um empréstimo, seria aliviar os juros que se está a pagar, porque o empréstimo já nós o tivemos anteriormente. Mas isso não significa que todas as reformas estruturais que é necessário fazer sejam abandonadas. Dito isto também não significa que seria como uma empresa dizer olha, nós estamos aqui com um problema, com uma dívida imensa e não vamos contrair mais dívida para comprar matérias-primas para fabricar os produtos que vamos vender ou exportar. Ou seja, nós estamos quase a fazer isso na nossa economia. Nós estamos quase a comprometer o desempenho futuro e a possibilidade de criar riqueza com o aperto, o garrote que estamos a colocar em termos de controle das contas públicas. Portanto, eu acho que é fundamental aproveitarmos esta oportunidade deste pequeno alívio, mas em momento nenhum deixar de fazer o trabalho que é necessário fazer de reformas estruturais. Este trabalho de reformas estruturais acho que também é essencial que ele seja toda a conversa que se tem feito em torno da refundação do Estado, de redefinir as funções do Estado, o célebre corte, que na realidade de facto é um pouco isso também que estamos a dizer, o corte dos 4 mil milhões de euros que é necessário fazer, esse trabalho tem que ser feito pelo conjunto dos partidos do arco do poder, para que não se caia nesse problema, que é aquilo que a história nos tem ensinado, que cada vez que surge depois um governo novo, e aqui depois poderemos discutir se estamos algumas das medidas mais duras que estavam a ser implementadas pelo recomeça-se o trabalho todo de novo e estamos a perder tempo, em vez de termos aproveitado este momento de emergência nacional, quase por assim dizer, para se definir o conjunto de medidas e as políticas que devem ser adotadas pelos próximos 10 anos, por assim dizer, políticas essas não só de controle das contas públicas, mas também de promoção do crescimento e de revisão, se calhar, do modelo de desenvolvimento do país. Para que depois, quer o governo caia em fevereiro, ou em março, ou em dezembro, ou não caia e consigam complementar toda a legislatura, mas se houver uma alternância de poder a seguir e, portanto, venha quem vier a seguir, haver já um plano pré-definido e não se recomeçar a fazer o trabalho todo, como costuma acontecer em Portugal quando há alternância governativa entre as várias legislaturas. Bernardo, em termos políticos, se o governo português conseguir estes benefícios, ou seja, vai ter mais tempo para atingir as suas metas, os seus objetivos, vai ter outras condições, e era isto que eu queria dizer, para atingir esses objetivos, politicamente não torna mais difícil, ou seja, os partidos da oposição não vão dizer, meus senhores, então vocês têm agora alguns benefícios, há formas de aliviar um pouco estas medidas e vocês não aliviam e voltando à conversa com a Mónica, para não deixar cair aquelas que são as metas que já vêm de trás. Ouça, eu acho que se o Primeiro-Ministro acredita no país, o país que o elegeu para essas funções, em que, no fundo, toda esta onda de sacrifícios está hoje manifestamente fragilizada. Esta relação entre quem tem responsabilidades públicas e quem lá está fora, empresas, famílias, eu acho que, sobretudo, nós devemos esgotar esta capacidade. Vou parafrasear a insuspeita doutora Ferreira Leite. De que vale, de facto, todos estes compromissos chegarmos ao fim todos mortos? É, de facto, pelo menos uma reflexão que devemos produzir. E é esse Mas concorda que há este risco de este alívio poder ser esquecido e deixarmos cair algumas das medidas que vinham a ser feitas e voltarmos aos últimos anos, àquilo que tem acontecido? Não, eu acho que o país hoje está confrontado, atenção, eu acho que, repare, também nós não estamos a falar, do ponto de vista do cumprimento das metas essenciais, não estamos a falar de valores que sejam inalcançáveis. Nós estamos, no fundo, a referir o seguinte, ouça, esta receita, do ponto de vista de um excesso de austeridade, não está a atingir os objetivos, designadamente os compromissos assumidos, nomeadamente com o nosso credor Troika, e, portanto, no fundo, o que estamos a dizer é que devemos aproveitar
estes sinais que são dados designadamente a um outro país intervencionado para poder, e apesar de tudo, compatibilizar uma estratégia de crescimento com uma estratégia de consolidação orçamental. Ora, se esse objetivo for conseguido, é óbvio que outros parceiros, nomeadamente as empresas que têm a responsabilidade de criar emprego, de manter emprego, de pagar impostos, vão ter com certeza outra perspectiva, nomeadamente em termos de confiança, que é um elemento essencial, agregador, no que diz respeito à relação entre as empresas e o Estado. Mónica, olhando para e é uma questão mais política, olhando para as declarações recentes de António Guterres, que assumiu que tinha alguma responsabilidade, ele e outros antigos líderes do país, alguma responsabilidade na situação em que Portugal se encontra agora. A questão que se coloca, e não é nova, de resto, faz sentido mais do que nunca, e agora que Portugal está a tentar entrar nos eixos, não faz sentido que os políticos comecem a responder, ou os antigos governantes comecem a responder legalmente e juridicamente, ou até criminalmente, por gestões mais dúbias ou danosas mesmo? Bom, eu creio que isso é uma conversa antiga, que eu creio que até começou a estar mais na ordem do dia quando a Islândia entrou em bancarrota. E cujo primeiro-ministro teve que responder judicialmente. Mas em Portugal essa tradição não parece que tenha grandes pernas para andar, mas acho salutar que quem teve responsabilidades no passado venha a público reconhecer a cota-parte que teve de responsabilidade nesses problemas. No entanto, eu creio que o que eu retiro dessa intervenção de António Guterres não é tanto esse reconhecimento que teve de culpas ou de responsabilidade sobre o estado do país, mas mais uma mensagem política de que, se notar, neste momento nós temos cada vez mais dirigentes socialistas a vir a lume falar e dar voz aos problemas que o país tem e à situação em que o país se encontra, que eu creio que também é um movimento, assim, nós não ouvíamos António Guterres falar seguramente assim tão abertamente, no mínimo há 2 anos ou 3, não sei se estou até a pecar por... Que eu me lembro, já há muito tempo que não Exatamente. Também António Vitorino falou, que também é uma personagem que também não está... a nova estratégia socialista. Eu creio que é um começo de alinhar. Eles perceberam que existe folga neste momento e que o governo está a começar a ser contestado verdadeiramente. Também existem umas eleições autárquicas que estão a caminho e, portanto, que o PS conseguirá provavelmente ter um excelente resultado nas próximas autárquicas, que poderão ser o princípio do fim deste Executivo. E eu creio que eu retirei mais essa mensagem política, por assim dizer, de início de quase de uma movimentação do PS para a ribalta, mais até do que esse encarnar de responsabilidades que nós poderíamos estar aqui a tentar perceber que fosse isso que ele estivesse a fazer. Bernardo, à semelhança do que acontece nas empresas quando há gestão danosa ou uma má gestão, temos o caso que tem sido falado imensamente, o caso das PPPs. Não faria sentido, ou não fará sentido, até porque qualquer um de nós terá que responder sempre por alguns crimes que eventualmente possa cometer ou não. Não fará sentido, ou não faz sentido, que os políticos também respondam tal qual um cidadão comum. Ouça, eu vou-lhe dizer o seguinte, isto é uma questão muito sensível. Eu sou contra a criminalização da política. Eu acho que os políticos são escrutinados em eleições e, nesse particular, os portugueses, os eleitores, têm a possibilidade de 4 em 4 anos, poder, no fundo, fazer essa referência. Porque acho que a criminalização da política, tal como é defendida pelo comum cidadão, levaria a abrir uma caixa de Pandora que, enfim, todo um conjunto vasto de setores de atividade que têm muitas vezes um regime opaco, algo que nós verdadeiramente não validamos porque, e aliás gostaria de dar um exemplo muito interessante, que é o caso, por exemplo, dos submarinos, onde, a partir do momento em que o nome de Paulo Portas, enfim, que Vox Populi referia inúmeras vezes, a partir do momento em que sai, digamos, da ribalta, esse tema deixou de ter interesse do ponto de vista jornalístico. Ou seja, o que nós queríamos, no fundo, era tratar e punir um político em particular, sem que, sobretudo, o interesse geral, que era, no fundo, a questão criminal, saber, no fundo, se ela devia ou não ser tratada, estava, efetivamente,
ser cumprida. Eu, de qualquer forma, gostaria de complementar aquilo que a Mónica há pouco referia relativamente à intervenção do engenheiro António Guterres. Acho que essa referência foi importante. Acho que foi importante para a sociedade portuguesa, digamos, este assumir de responsabilidades públicas dos seus 2 governos, digamos assim. Agora, há algo que é para mim muito importante e tem que ver essencialmente com o seguinte. O Governo desbaratou o capital político desde setembro, desde a famosa alteração do quadro da taxa social única e até à preparação do orçamento, até às questões, enfim, mais recentes relativas à própria educação. Digamos, a instabilidade governativa e, sobretudo, esta mensagem que, no fundo, é sistematicamente corrigida, muitas vezes por ministros a corrigirem o próprio Primeiro-Ministro, levam um pouco a esta questão, que é, no fundo, saber se o Primeiro-Ministro está legitimado para este tipo de opiniões. Eu não contesto que o cidadão Passos Coelho possa, no fundo, ter estas posições. Agora, o que estas posições têm degenerado é claramente numa desresponsabilização do Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista, que foi responsável pela assinatura do memorando da Troika, em resultado destas posições erráticas do Primeiro-Ministro, levam a que o próprio Partido Socialista, maior partido da oposição, se desresponsabilize. E diga, no fundo, que esta é uma matéria que deve ser sufragada e, portanto, este é o quadro político, é o xadrez político, é a geografia política que estamos a jogar neste momento. Muito obrigado, Bernardo Trindade, Mónica Silvares, pela vossa presença nesta edição das 12.